Eu tenho pensado muito hoje sobre essa questão de fé, porque existe a, uma natural atitude nas pessoas para dizer para os outros, olha, tenha fé. Tenha fé que você vai ser curado, tenha fé que esse problema vai ser ultrapassado, tenha fé que essa situação vai ser resolvida, tenha fé. Mas a grande questão é o que é fé? O que a Bíblia ensina como fé? Ah, ah, Hoje, fé, na mentalidade das pessoas, é mais um pensamento positivo. Ou seja, ter fé significa ponha todo o potencial da sua mente, da sua capacidade de raciocinar, para que você possa ter Deus ou alguma coisa, porque fé pode ser usada para Deus ou para qualquer outra coisa, para que você tenha alguma força te auxiliando a que o impossível ou que você não pode fazer ou o sobrenatural aconteça para você. Normalmente o centro, o cerne de fé hoje, na maior parte das pessoas, é mais um pensamento positivo, é mais uma atitude positiva, é mais você estar numa posição de crer que isso pode acontecer, entende? Parte de você, o centro é você. Mas o que a Bíblia ensina sobre fé? Se você for para Marcos capítulo 11, versículo 22, diz assim, tende fé de Deus. Eu estou citando a tradução do grego aqui, porque no grego está pistis teu. No grego, quando aparece esse genitivo teu, significa que o sujeito que vem antes pertence ao que vem posteriormente, nesse caso de Deus. Então, tenha fé de Deus. Significa que a fé procede de Deus, que a fé vem de Deus. Ok? Então, o que nós temos que pensar? O que você tem que entender, fundamentalmente? Você tem que entender fundamentalmente que a fé que traz o impossível, que traz o sobrenatural, que traz o milagre, é aquela fé que é plantada de Deus no teu coração. É Ele que põe essa fé do sobrenatural. Quando nós falamos lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê, existe uma outra palavra no grego, quando se diz a fé é o fundamento daquilo, esse daquilo no grego, e que aparece também logo depois da convicção, pragmaton no grego, significa tudo aquilo que já está feito e realizado no invisível. Ou seja, a fé, na realidade, ela é o braço que vai buscar o sobrenatural que já está feito para nós no invisível. Mas esse braço, quem dá é Deus. Entende? A fé, então, é algo que acontece de Deus em nós, ok? É algo que Deus planta em nós, que Deus põe em nós, que Deus estabelece dentro de nós. Para quê? Para que ela se torne essa base, esse fundamento, para buscar aquilo que Deus já tem no impossível, no invisível. O impossível para nós que está no invisível. O pragmaton. Mas você pode perguntar, então, como que eu adquiro, eu recebo de Deus essa fé para o impossível, para o sobrenatural? Existe somente uma maneira. Primeiro, intimidade com Deus através de Jesus. A Bíblia é clara. Se você não nascer de novo, se você não entra num pacto, numa aliança de Jesus, um covenant, como os americanos dizem, você não pode ter acesso ao pragmaton. Você não pode ter acesso a essa fé plantada por Deus no seu coração. A única maneira é se você entra numa aliança, num pacto com Deus através de Jesus. Você pode perguntar, como eu faço esse pacto? Por meio do arrependimento, ou seja, você reconhecer que tem vivido no seu próprio propósito, separado do propósito de Deus, e que você está morto espiritualmente. Morte na Bíblia é separação. Thanatos, no grego, separação. Um dia você vai deixar o seu corpo e o médico vai dizer, separou-se. Thanatos. Você entender que porque você vive no seu próprio propósito, está
Thanatos, separado, morto espiritualmente. E você decidir, não mais. Eu agora vou me comprometer com Jesus para viver no propósito de Deus. A segunda coisa que você tem que fazer para entrar nessa aliança com Jesus, para poder ter condições de receber a fé que Deus planta no seu coração, para você entrar no pragmaton, para você usufruir do que o pragmaton, ou seja, tudo aquilo que Deus realizou para você no invisível, você necessita dependência exclusiva. Eu podia usar aqui a palavra fé, porque dependência exclusiva, no grego é pistis, entendeu? Que nós traduzimos como fé. Mas por que eu estou evitando usar a tradução fé? Por causa desse pensamento positivista do que a fé é usada hoje, que mais acaba se transformando mais numa superstição do que de facto algo de Deus, algo que vem de Deus, baseado no que a Bíblia fala, no que as Sagradas Escrituras falam. Então, ouça, você necessita desse pistis, dessa dependência exclusiva, dessa fé, que é uma atitude absoluta de dizer, de agora em diante, minha vida pertence a Jesus, eu vou caminhar com Jesus, porque Ele pagou na cruz tudo que eu fiz e vivi fora do propósito de Deus. Entende? O ato da cruz de Cristo foi o ato de pagar sua dívida por tudo aquilo que você pensou, sentiu e fez fora do propósito de Deus, que te trouxe o Thanatos, a separação. Mas quando você se arrepende e você diz, agora eu vou assumir essa relação, esse casamento espiritual com Jesus, entende? Dependendo dele, depositando toda a minha vida na mão dele, conforme a Bíblia fala. A Bíblia diz que nasce essa fé. Essa fé já é um embrião conectador, que traz de Deus a fé do sobrenatural. Mas você pode dizer, mas como eu vou ter certeza que depois de eu ter aliança com Jesus, eu vou receber essa fé, essa outra dimensão da fé, que me traz o sobrenatural e o milagre? É simples, intimidade com Jesus. Nosso Deus é um Deus que fala através da Bíblia. Nosso Deus é um Deus que dá promessas através da Bíblia. Se você ler Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Esse termo no grego, ouvir, é o akouo, que é interessante, porque o akouo significa ouvir perto, ouvir junto, ouvir na intimidade. Após você entrar em aliança com Jesus, por meio do arrependimento e dependência exclusiva, você entra nessa dimensão que a Bíblia chama de novo nascimento, de nova vida. Okay? Jesus diz que aquele que não nascer de novo não pode conhecer o reino dele. E no reino dele é que o impossível acontece. Então, quando você nasce de novo por meio do arrependimento e dependência exclusiva, entrando nessa aliança, eu tenho uma aliança com a minha esposa. Entende? É a mesma coisa que acontece entre você e Jesus. Quando você faz isso, você entra nessa dimensão. É a dimensão onde você tem que desenvolver intimidade com Deus. Através da oração, em nome de Jesus. Porque Jesus diz que tudo que pedis em meu nome, isso eu farei. É através da oração, é através de tempo, usufruindo da presença real de Jesus por meio da oração e muito estudo da palavra de Deus. Porque a única maneira de Deus falar claro com você é através da palavra dele. Esse é meu desafio para você, que você possa entender que você pode receber essa fé do sobrenatural, essa fé do impossível. Como? Entrando primeiro nessa aliança com Jesus por meio do arrependimento e dependência exclusiva. Depois com intimidade. Busca sincero através da Bíblia e da oração. Quando você fizer isso, a Bíblia diz que Deus pode plantar a fé do sobrenatural no teu coração. Para você poder receber o pragmaton. Isso que já está feito por Deus. Para você se estabelecer no milagre, no sobrenatural. Isso é fé. Fé não é positivismo. Fé não é você ter uma convicção, um desejo forte, uma atitude absoluta que aquilo vai acontecer. Fé é resultado da intimidade tua com Deus através de Jesus, depois de nascer de novo.
que faz com que Deus plante a convicção dentro de você desse milagre, desse sobrenatural, que só acontece pelo poder do nome de Jesus. Nenhuma igreja, nenhuma religião pode dar isso, a não ser essa intimidade arraigada na palavra de Deus e na oração. Que Deus te abençoe no poder do nome de Jesus. Amém.